Gente, toda vez que a gente começa uma turma nova, tanto do desafio de emagrecimento como do Mente Magra, que é um produto de acompanhamento, né? No mínimo trimestral, mas você pode ficar 6 meses, 9 meses. Eu já tenho alunos que estão há um ano comigo e isso é um privilégio, é uma honra muito grande, né? Tem alunos que já chegaram no objetivo de peso, que construíram um corpo forte, que estão com percentual de gordura já adequado, mas elas não querem sair, né, do acompanhamento. E isso é muito incrível, né? Eu ver o quanto elas evoluíram ao longo desse tempo. E pode ter certeza que o processo ele não é linear, que a gente viveu altos e baixos, né? Juntas no projeto Mente Magra. E também tem os desafios, né, de 21 dias. E geralmente quando eu começo o desafio de 21 dias, algo que eu tô vendo muito, assim, de um ano para cá, é que hoje em dia elas já chegam no desafio de 21 dias sabendo que os 21 dias é apenas o início e que elas querem emagrecer com saúde. Porque há um ano atrás, elas chegavam querendo emagrecer muito rápido, a qualquer custo, independente do que for junto, né? Porque a gente sabe que emagrecer muito rápido, a gente perde saúde, a gente perde massa muscular, a gente fica com várias deficiências, né, de vitaminas e minerais. E sempre quando elas chegavam, elas diziam: "Ah, é porque a minha maior dificuldade é porque eu tenho compulsão por doce, eu quero comer doce todo dia, várias vezes ao dia, e eu não consigo me controlar", enfim. Gente, e assim, o primeiro ponto é, não existe compulsão por doce, tá? Quem tem compulsão come qualquer coisa, até farinha seca, banana, qualquer coisa. Eu tenho, né? Na verdade, hoje em dia eu não tenho mais crise, mas eu posso dizer que eu já tive muita compulsão alimentar. E eu trabalho com isso há muito tempo, né? Eu estudo isso há muito tempo e a gente já tem milhares de alunos no mundo que passam ou passaram por essa fase, né? E assim, quem tem compulsão alimentar, ela come qualquer coisa. Ela quer saber se está colocando alguma coisa para dentro. Ela come até combinações estranhas, tá? Ela não come, eu só como se eu for chocolate. Não, não tem isso. Ela come qualquer coisa. Então não existe compulsão por doce. Só que quando a gente fala, né, nessa vontade louca de comer doce, que você não consegue se controlar, que dá, inclusive, para comer uma porçãozinha ali de doce todo dia, dá para emagrecer comendo doce, principalmente para quem pesa ali acima de 90 quilos, aí é que dá mesmo. E eu sempre digo, aproveita. Aproveita que você pode comer doce todo dia no seu processo de emagrecimento e emagrecer muito mais rápido do que quem pesa menos, né? Então, assim, dá para comer doce todo dia? Dá, numa quantidade. Só que muita gente não consegue controlar essa quantidade. E essas pessoas que não conseguem controlar a quantidade de doce, que tem essa vontade muito louca, né, de comer doce, e é esse assunto que eu vou trazer aqui hoje, tá? Qual é o problema, Raíza? Baixa ingesta de proteína. É a pessoa que não come proteína. Ela não come carne, não come ovo, ela não come iogurte, ela não come um queijo, ela não come quase nada de proteína. Ela come pão com manteiga quando ela toma café da manhã, no lanche da tarde ela come chocolate, ela come biscoito, ela come bolo, ela come salgado, ela come docinho, tá? No almoço ela come desse tantinho de carne. E no jantar, aí no jantar, meu amigo, ela chuta o balde e ela come o que ela tem vontade, né? Ela come salgadinho, ela come Doritos, Fandangos, Cheetos, ela come pipoca, ela toma refrigerante, ela toma sorvete, ela come pizza, pastel, enfim. Talvez a proteína mais, quantidade maior que ela coma é na pizza, no pastel, no sanduíche, né? Então é uma pessoa que ela tem baixa ingesta de proteína. Então, uma pessoa que ela está com baixa ingesta de proteína, ela vai sentir muito mais necessidade de comer alimentos hiperpalatáveis, né? Mais açucarados, doces, industrializados, enfim. Raiz, e qual é a outra coisa? Baixa ingesta de água. Pode ir atrás. Eu não conheço uma pessoa que bate meta de água e que tem essa loucura por doce. Bate a meta de água, bate a meta de proteína, você come doce de forma controlada e você consegue ficar 2, 3 ou até mais dias sem comer doce. Você consegue escolher o dia que você vai comer doce. É incrível, é mágico. E tem outra coisa que as pessoas negligenciam muito.
Inclusive, sempre, 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 assim, não vou dizer sempre, mas 90% dos casos das pessoas que relatam que tem essa falta de controle com doce, são pessoas que estão com deficiência de ferro. E quando eu falo, não, você tem deficiência de ferro, você fez algum exame? Ela, não, eu sempre tive anemia, sempre quando eu faço exame meu ferro tá baixo, minha ferritina tá baixa. Então, a pessoa ela já sabe que ela precisa tratar aquilo ali, né? Só que devido à correria do dia a dia, devido à falta de informação, à falta de um profissional que oriente, né, que passe uma suplementação adequada, que, gente, suplementar ferro é a coisa mais simples do mundo. É barato, até via alimentação, mas na maioria dos casos precisa realmente de suplementação, porque é, o corpo ele não absorve, né, o ferro dos alimentos, de certos alimentos, porque a gente tem dois tipos de ferro, o ferro M e o ferro não M, eu não vou falar aqui agora para não prolongar o vídeo, mas dependendo da deficiência do ferro, vai precisar suplementar, tá? Porque mesmo que você coma alimentos ricos em ferro, como o fígado, né, as vísceras, o feijão, os vegetais verde escuro, você vai precisar suplementar ferro. E é um suplemento barato que todo mundo pode manter. Só que às vezes é isso, né? É a correria do dia a dia, a falta de informação, é a falta de um profissional para te orientar. Então, se você é uma pessoa que tem aquela vontade louca de comer doce, que não consegue se controlar, olha se você não tem, né, uma dessas coisas ou as três, né? Porque geralmente é as três. Baixa ingestão de proteína, não baixa média de água e deficiência de ferro e ferritina baixa, tá? E aí o que acontece? Toda vez que tu fica beliscando doce ao longo do dia, tu vai ter pico, né? Tu vai ter os picos de glicose no sangue. E aí, quando tem esses picos, a tua glicose ela sobe e depois ela desce. Quando desce, tu fica sem energia, sem coragem, sonolento, com muita fraqueza. E aí, tu fica se sentindo mal. E aí, tu come, porque tu acha que é fome, come mais um docinho e aí passa o dia assim. E aí, a gente vem, né, e traz vários prejuízos por conta desses beliscadas, desse alto consumo de açúcar, né, desse montão de picos que você vai ter ao longo do dia e acaba que tu vai prejudicando não só o fato de tu comer pouca proteína, tomar pouca água. E aí tu começa a acumular muita gordura na região visceral, tu começa ali a ter uma gordura no fígado, né, uma esteatose hepática, e aí tu começa a ter alterações na pressão arterial, um colesterol alto, enfim. Gente, o excesso de carboidrato, né, o excesso de doce, o excesso de açúcar, ele vai trazer tudo isso, inclusive a dificuldade de absorção de várias outras vitaminas e minerais. Então, assim, se você é uma pessoa que tem essa vontade muito louca de comer doce, a gente precisa tratar isso, tá? E o tratamento, eu não tô falando de tratamento com tarja preta, né? Para tratamento para ansiedade. Tem pessoas que vão precisar fazer? Vão, mas a gente precisa analisar primeiro esses três pontos, tá? Se tá tomando água, se tá batendo meta de proteína e se tá suprindo a demanda de ferro e se tá com a ferritina no mínimo em 60, mas o ideal é que esteja ali em 80, 100, tá? E aí você vai ter outra vida, né? Quem já tomou, quem teve o ferro muito baixo, já tomou ferro na veia, vai saber o que eu tô falando. É como se você desse assim um up na sua vida. Porque o ferro baixo, ele te dá muita moleza, muita falta de energia e dá essa vontade, né, de comer alimentos hiperpalatáveis. E aí, assim, é uma série de coisas. Prejudica o sono, você não dorme bem, você acorda cansada. E no que tu acorda cansada, que tu não dormiu bem, tu desregula os hormônios da fome e da saciedade, que é a grelina e a leptina, e aí tu sente muito mais fome e se sente menos saciada. E aí tu sente mais essa vontade de comer alimentos industrializados, hiperpalatáveis, mais açucarados e doces e tal. E aí vira um ciclo, né? Vira um ciclo que a gente poderia resolver de uma maneira mais natural, mais simples, e que às vezes você acaba até indo para um tratamento de ansiedade, de depressão, né? Muitas vezes coisas que a gente poderia tratar ali a raiz, porque quando o médico ele passa um tratamento, um medicamento, né, mais forte, ele tá tratando como se fosse uma febre, digamos assim. Ele tá tratando só aquele problema ali na hora, ele não tá investigando a causa. Então a gente precisa investigar, tá? O que tá causando isso, né? Essas coisas. Claro que quando eu falo de ansiedade, depressão, são coisas que são multifatoriais, mas
se você acha que você tem compulsão por doce, que você não consegue se controlar e põe a culpa exclusivamente na ansiedade, saiba que a culpa não é exclusivamente da ansiedade e nem da depressão, tá bom? Que a gente tem essas coisas que são super simples. Ah, é tão simples, mas o nosso corpo ele precisa de proteína, porque os nossos músculos eles precisam de proteína, tá? Para ficar fortes, saudáveis, construir um corpo forte. E o nosso corpo ele é composto 70% de água. Aí tu me diz como é que tu quer trabalhar, estudar, cuidar de menino, cuidar da casa, cuidar do marido, empreender, milhões de coisas, viajar, se tu não tá tomando água, criatura. Como é que o teu cérebro vai funcionar? Como é que o teu fígado vai fazer um detox? Aí tu fica pensando em fazer uma dieta detox, um suco detox, não sei o que detox, a sopa detox, se o teu fígado não tá nem recebendo água, entende? Então, assim, a gente não pode negligenciar. O problema é porque a gente realmente negligencia muito o básico e eu te garanto que se tu fizer esse teste, se autoavaliar, se analisar, tem um problema com doce, vontade louca de comer doce, tô batendo meta de proteína, batendo meta de água, tratando a minha deficiência de ferro, se tiver, porque nem todo mundo vai ter, tá? E aí você vai me dizer como é que vai ser a sua relação com o doce daqui pra frente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.